Boa noite. Belezinha aí, professor Marcos aí. Vamos fazer uma revisão aí, galera, sobre essa questão aí, sobre a questão ambiental, na verdade. Lembrando que já tivemos isso na sala de aula, porém hoje eu quero fazer aquela revisão aí com você. Beleza? Bora lá então? Vamos lá, pessoal. Seguinte, então, né? A questão ambiental, na verdade, ela vai falar, na verdade, sobre os efeitos que o homem vem causando aí sobre o planeta, né? E o que pode ser feito também, quais medidas nós podemos tomar aí para amenizar esses efeitos, na verdade, esses impactos que o homem vem causando no planeta aí, beleza, pessoal? Então leiam comigo aí, ó, o homem ele tem causado efeitos no planeta, né? Impactos ruins no planeta. Então, ó, leiam comigo aí. Daí a necessidade de discutir o modelo de desenvolvimento, o padrão de consumo, né? Então, o homem tem essa necessidade de estar melhorando aí a qualidade do ar, do meio ambiente para as próximas gerações futuras. Daí surge o termo também sustentabilidade, beleza? Isso é só a introdução. Bora para o próximo slide, então. Então, pessoal, os principais, na verdade, impactos ambientais são o desmatamento, a poluição do ar, da água e dos solos, né? E as construções irregulares, de uma certa forma, também podem chegar a gerar impactos ambientais. Temos exemplos aí de erosão, né? Desmatamento, desmatamento, na verdade, dessas áreas irregulares, que geram alguns problemas também. Belezinha? Vamos começar então a nossa aula? Bora lá então, pessoal. Primeiro vamos fazer uma reflexão aí, né? Coloquei essa imagem para fazer uma reflexão até que ponto esse consumo, o capitalismo, esse consumismo, que na verdade ele é necessário, né? Mas ele chega, né, a fazer mal, na verdade, para o planeta. Então temos a imagem de uma ave aí, né, com petróleo proveniente de algum derramamento de petróleo, queimadas, emissão de gases, né? E essa foto de um urso aí sobre um bloco de gelo aí isolado, né? Ou seja, então, na verdade, o homem, ao passar do tempo, ele causou inúmeros aí problemas aí para o planeta, né? Então vamos falar um pouquinho dos problemas aí urbanos que o homem vem causando aí, tá? Primeiro, pessoal, a gente tem que lembrar que o petróleo hoje, né, é a nossa principal fonte de energia, e que na verdade o petróleo é uma fonte de energia não renovável, né? Ou seja, né, um dia pode acontecer do petróleo vir a faltar, na verdade, e ele é um dos principais, né, se não o principal responsável por esses problemas ambientais aí, na verdade. Somos muito dependentes do petróleo. Apesar que hoje nós estamos começando a ver de outra maneira, né? A gente já começa a ver aí algumas motos elétricas, alguns carros elétricos, mas ainda é muito caro. Então o petróleo ainda é a principal fonte de energia em todo o mundo. Belezinha? Bora pro próximo então, pessoal. Vamos falar um pouquinho de algumas coisas aí nesse slide, tá? Vamos falar de inversão térmica, ilha de calor, efeito estufa e chuvas ácidas, né? Poluição dos solos, problema do lixo e poluição das águas é uma consequência de tudo isso também. Belezinha? Bora lá então. Seguinte, pessoal, vamos falar de inversão térmica. Qual que é o ciclo normal? Sem inversão térmica, olha no slide aí da esquerda. Então, o ar quente ele sobe, o ar frio desce, né? É um ciclo, na verdade, tá, gente? Então, o ar quente sobe, né? E o ar frio desce, belezinha? Com a inversão térmica, o que ocorre? Então, digamos que a poluição, as indústrias lançam aqueles gases e o ar ele fica denso, fica pesado, na verdade. Então o ar ele chega até uma certa altura, só que ele não consegue fazer a troca, tá? Então, por consequência disso, a gente tem aquela massa acinzentada, né? Por consequência desse efeito. Sabe aquela massa acinzentada que você vê ali, geralmente, né, quando mostra uma imagem de São Paulo, medindo a qualidade do ar? Então, justamente ali é chamada inversão térmica, né? O ar não consegue fazer essa troca aí do quente para o frio. Beleza, gente? Bem fácil. Então ele fica essa faixa. Observe aí essa faixa que nós temos aí, escrito ar quente, tá? A chamada inversão térmica, gente. Um exemplo aqui, ó. Essa faixa acinzentada desse centro urbano é o chamado efeito da inversão térmica, né? Simples assim, pessoal, tá? Ou seja, se eu tenho menos poluentes, menos emissão de poluentes, eu não tenho essa faixa cinzentada por consequência disso, eu tenho uma temperatura mais agradável dos centros urbanos. Belezinha? Vamos para o próximo então.
Esse fenômeno acontece nos centros urbanos, as chamadas ilhas de calor. O que seria isso, gente? Então, nos centros urbanos é comum, né, circulação de veículos, indústrias, a concentração maior de poluentes está nas áreas urbanas. E em consequência disso, geram-se aí as chamadas ilhas de calor, onde eu tenho aquela concentração maior, né, da emissão de poluentes no ar. Belezinha? Vamos lá. Dá uma olhadinha então comigo. Então, observe essa imagem, né? Então, ilhas de calor. Eu tenho ali no centro, então, uma concentração maior aí de calor, né? Chegando aí na casa aproximada aí dos 35 graus. Enquanto que na periferia, nos subúrbios, eu tenho a média aí entre 28 e 29 graus, né? 25 graus, enfim, oscilando aí. Então eu tenho essa oscilação de temperatura, né, em relação ao centro urbano, entre o centro urbano e a região periférica, ou a área rural também, né, na parte da esquerda. Então se observa uma temperatura bem menor, na verdade, em relação à área central. Ou seja, em lugares que eu tenho uma menor índice de poluentes e tudo isso aí, vai ter então uma temperatura mais agradável aí no caso, né? Não vai ser aquela temperatura, uma temperatura, como eu posso dizer assim, uma diferença em relação ao centro. Belezinha? Fácil, né? Então, por isso chamado ilha de calor, né? Fica essa ilha, na verdade, essa parte quente aí, na verdade. Beleza? Bora pro próximo. Pessoal, seguinte, isso aí confunde um pouco esse chamado efeito estufa. Por que confunde? O pessoal acha que muitas vezes o efeito estufa é um efeito causado pelo homem, né? Um efeito que vai interferir, na verdade, na temperatura da Terra. E, na verdade, o efeito estufa ele é bem simples, pessoal. O efeito estufa, na verdade, é um fenômeno natural, tá? É um fenômeno causado aí, pela temperatura do Sol, os raios que o Sol emite na Terra, né? Essa temperatura ambiente que nós temos da Terra, essa temperatura indispensável que nós temos na Terra, na verdade, a temperatura ambiente que nós vivemos na Terra. Somente isso, tá? Então, ó, vamos ler comigo. Ó. Efeito estufa é um fenômeno natural de aquecimento térmico da Terra, essencial para manter a temperatura do planeta em condições ideais para a sobrevivência. Esse é o efeito estufa. São aquela radiação solar emitida aqui na Terra, para que nós podemos aí então ter nossa, como que eu posso dizer assim, condições de sobrevivência na Terra, tá? Nada mais é do que isso. É claro, o aumento do efeito estufa aí sim é um problema, né? Aumento de efeito estufa, emissão de vários poluentes, aí você tem a causa do aquecimento global, que já é outra história. Mas o efeito estufa em si é um fenômeno natural, tá, galera? Não é um fenômeno causado pelo homem, não. Ele é essencial para a nossa sobrevivência. Beleza? Então, ó, seria isso na verdade. O Sol emite gases, o Sol emite raios, né? Os gases entram em contato aí então com o planeta Terra, né? Temos os chamados gases de efeito estufa, que vão na verdade regular a nossa temperatura na Terra. Somente isso. O aumento disso é que é o problema, o aumento da emissão de gases que vai dar o problema, o chamado aquecimento global, causado aí, né? Temos alguma referência de alguns países, né? Estados Unidos, China, onde a qualidade do ar, né, a temperatura vem subindo também ao longo dos anos, né? Então tem verões aí bem intensos, na verdade, né, por conta aí do aquecimento global. Beleza, galera? E a qualidade do ar também, que fica péssima, né, galera? Tranquilo? Então, relembrando aí, fenômeno natural, efeito estufa. Bora pro próximo. Seguinte, galera, temos aí o chamado chuva ácida. O que seria chuva ácida, na verdade? É o seguinte, galera. Chuva ácida ela vai ocorrer no centro urbano. Então, geralmente, onde tem aquela área de indústrias. Pode ser até uma área urbana de circulação de veículos, né? Então, esses poluentes, na verdade, vão liberar aí. Ele é principalmente causado pelas indústrias, tá? Lembrando disso. Vão liberar aí poluentes que vão entrar em contato com as partículas aí da nuvem, né, as partículas de água da nuvem. Na verdade, vai ocorrer aí uma mistura e vai ocorrer a chuva ácida. Claro, não vai cair ácido do céu, né, galera? Ácido a ponto aí, né, de acontecer alguma coisa aí com a gente. Né? Mas a longo prazo ele causa danos, tá? Então a gente vai ter aí, ó, alguns exemplos. Então ele vai começar a deteriorar, na verdade, monumentos, vegetação ao longo do tempo, tá, galera? Então, na verdade,
só para a gente finalizar essa parte de chuva ácida, vai ser isso, a mistura, na verdade, de que ele vai ter. Vamos voltar para o outro slide aqui, ó. Então, os óxidos de nitrogênio, dióxido de carbono e óxido de enxofre liberados na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis, tá? Essa mistura, na verdade, em partícula com as gotículas, na verdade, com a nuvem, vai causar essa chuva ácida, geralmente causada nos centros urbanos, beleza? Por consequência, como eu falei aí, a deteriorização de monumentos, a própria vegetação, né? Então você observe aí na foto a vegetação sendo prejudicada, na verdade, por essa chuva ácida, tá, galera? Claro, não vai cair um ácido que vai fazer mal para vocês, só é a longo prazo. A gente está falando aí um processo, né? Por exemplo, a queima, na verdade, também das pinturas, né? Um processo de deteriorização aí de algumas coisas aí, a chuva ácida. Para a área mais rural, claro, né? A chuva ácida ela é menor ocorrência na região aí, na área rural, na verdade. E nos centros urbanos com uma maior, assim, na verdade, posso dizer, uma maior ocorrência aí. Beleza? Então, só um exemplo aí, ó. Claro que ela leva também, a nuvem ela carrega esses nutrientes, nutrientes, horrível essa palavra, esses poluentes, na verdade, ela carrega esses poluentes aí para as outras áreas também. Então, só um exemplo aí. Então, a indústria lá, vejam lá, libera, né, essas substâncias, entra em contato com a nuvem, por consequência disso, contaminação do solo, contaminação aí, dos vegetais, né, deteriorização de monumentos, tudo isso aí, belezinha? Eu vou falar um pouquinho aí da classificação das fontes de energia. Nós temos duas hoje, né? Nós temos as chamadas fontes renováveis, que o próprio nome já diz, se renovam automaticamente, e as fontes de energia não renováveis. Vamos começar por um exemplo das renováveis. Temos aí então, na imagem, as fontes eólicas, né? Fontes de energia eólicas. Uma curiosidade, elas têm uma maior quantidade no Nordeste brasileiro. Então, o Nordeste brasileiro possui uma maior quantidade dessas torres eólicas, assim dizendo, por conta do vento, né? Então o vento ele é maior, na verdade, ali na região do Nordeste, beleza? Do outro lado aí nós temos também algumas placas aí de energia solar, ainda uma tecnologia cara um pouco, né? Ainda, mas a gente tem visto com uma maior quantidade aí essa questão da energia solar. Então, nada mais é do que fontes, na verdade, que se renovam, beleza? E falar um pouquinho das não renováveis. Temos a usina nuclear. Na verdade, a usina nuclear, a base, né, da energia nuclear é urânio, é o mineral extraído, na verdade, minério extraído, né, com, digamos assim, com partículas aí radioativas que são transformadas em energia, né, que por ser um minério não é renovável, já é uma fonte que vai se esgotar, na verdade. E temos o petróleo também, né? Petróleo também que não é uma fonte renovável, a gente não sabe quanto tempo vai durar ainda, né? Claro que a gente pode falar aí, pensar em um longo prazo, enfim, não sabemos ainda, mas que é uma fonte que não é renovável, na verdade. Tá? Então são fontes que um dia elas vão se acabar aí, na verdade, né? E como eu falei, o petróleo, principal agente de poluição, na verdade, né? Queima dos combustíveis fósseis. Beleza? Finalizando aí, galera, deixar essa imagem para vocês. Então, na verdade, o homem ele vem, né, com essa necessidade hoje de propor novas soluções sustentáveis, né? Então, o homem, na verdade, ele veio essa necessidade que ele tá acabando com o planeta Terra. Então, ele tem essa necessidade aí de conseguir novas fontes de energia, novas maneiras sustentáveis aí, galera. Espero que tenha entendido sobre ilha de calor. Falamos um pouquinho aí também de inversão térmica, chuva ácida. Eu agradeço aí. Um abraço aí, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aí. Valeu!